Olá, vamos resolver uns exercícios hoje. Vamos aqui tentar fixar os conceitos de densidade e pressão, ok? Vamos lá. Lembrar, primeiramente, que densidade, a gente está tratando aqui da densidade absoluta, que vai ser a divisão da massa do corpo pelo volume do corpo, tá? Observem as unidades da massa. Pode vir em quilogramas ou gramas e outras unidades de massa, assim como o volume metros cúbicos, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos, tá ok? Fiquem atentos às unidades para não cometer equívocos. Temos aí um primeiro exemplo no qual você tem uma pedra que foi pesada numa balança e deu uma massa de 520 gramas e após o seu volume ser medido, tivemos aí um volume de 200 centímetros cúbicos. Como é que eu calculo a densidade dessa pedra? Você vai dividir a massa pelo volume, então você tem aí a massa de 520 gramas dividido por 200 centímetros cúbicos, isso aí vai dar 2,6 gramas por centímetro cúbico. Como é que eu faço para saber de que material essa pedra é feita, né? Então, essa pedra, gente, ela é feita, né? Se você consultar a tabelinha aqui ao lado, você verá aqui nessa tabelinha 2,6 a 3, ó. Quem é que tem densidade nessa faixa? O granito, ó. Então, você pode dizer que essa pedra ela é feita de granito. É assim que a gente tenta, de certo modo, e a grosso modo, determinar a composição química das rochas, né? Daquelas pedras que a gente tem por aí. Temos aí um outro problema também, no qual você tem aí a descrição sobre as fábricas de marmoraria, ou nome difícil, né? Marmoraria. Está aí o enunciado dizendo se o volume do bloco de granito for conhecido, é possível determinar a sua massa. Claro, por que que é fácil determinar a massa nesse quesito, né? Vai ser fácil determinar a massa, gente, porque a massa, se você pegar a densidade, ela será igual a massa dividido pelo volume. E observe que se você passar o volume multiplicando, você vai encontrar que a massa será igual a densidade vezes o volume. Então, se eu conhecer o volume da pedra, consultando uma tabela semelhante àquela anterior, eu posso determinar, saber a densidade através da tabela e é só multiplicar a densidade pelo volume que eu terei a massa. Observe as unidades. Então, por exemplo, na nossa tabelinha anterior, nós pudemos determinar lá que o nosso granito, né? Ele tem 2,6 a 2,3, eu acho que era esse intervalo, né? 2,6 a 3. Então, vamos supor que tem uma densidade de 2,8, a média, tá bom? Então, 2,8 gramas por centímetro cúbico, para passar para quilograma por metro cúbico, você multiplica esse valor por 1.000. 2,8 vezes 1.000 vai dar 2.800. Por que isso? Porque as dimensões da pedra estão todas em metros. E quando você for calcular o volume da pedra, você deve multiplicar essas dimensões, já que as pedras aqui foram cortadas no formato de um paralelepípedo. E aí, diga-se de passagem, o volume do paralelepípedo você multiplica as dimensões. Então, 3 vezes 2, 6, vezes 2 dá 12, ó, tá bem aqui, ó, 12 metros cúbicos. E assim, para você fazer o cálculo correto, a unidade tem que estar compatível. Eu não posso usar aqui grama por centímetro cúbico, que é incompatível com metro cúbico. Então, na realidade, você faz a multiplicação por 1.000, passa de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico. E aí, agora sim, com esse dado expresso na unidade compatível, você multiplica por 12, está aqui o cálculo, ó, a densidade na unidade compatível, multiplica por 12, você vai ter o resultado de 33.600 quilogramas, ou 33,6 toneladas, ok? Tá aí um outro exemplo de como é que a gente pode usar a densidade.
Então, só para recapitular, se eu precisar converter as unidades de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, eu devo multiplicar por 1000. Ó. Então, tá aqui de novo. Fiz um esqueminha aqui para ficar mais fácil. Ó. Grama por centímetro cúbico vai para quilograma por metro cúbico, multiplica por 1000. E se necessitar fazer a volta, você divide, né? Se eu multipliquei por 1000 na ida, eu divido por 1000 na volta. A lembrar que no sistema internacional, a unidade de densidade absoluta é o quilograma por metro cúbico. Bom, aqui nós temos o caso das misturas de dois líquidos, né? E nós vamos ter três possibilidades para tratar da mistura dos líquidos. Primeira possibilidade aí é com massas e volumes diferentes. Nesse caso, para você achar a densidade da mistura, você deve proceder aqui à aplicação de uma média ponderada. Então, você vai descrever que a densidade da mistura é a densidade do líquido A vezes o volume dele, mais a densidade do líquido B vezes o volume dele. Tudo isso dividido pela soma dos volumes, ó. Volume de A mais B. Já caso você tenha massas diferentes e volumes iguais, aí você vai apelar para a média aritmética. Você vai somar as densidades e dividir por 2 para achar a densidade da mistura. Terceiro caso, eu tenho massas iguais e volumes diferentes. A média a ser aplicada é a média harmônica, né? A densidade da mistura será 2 vezes o produto das densidades dividido pela soma das densidades, ok? Então, você pode fazer assim. Como é que a gente aplica isso? Então, vamos ver aqui os probleminhas. Primeiro problema. Dois recipientes de produtos de limpeza possuem o mesmo volume, mas massas diferentes. O produto 1 tem 200 gramas, o produto 2 tem 350 gramas. Qual é a razão entre a densidade do produto 1 e a densidade do produto 2? Então, vamos lá. Ele pediu a densidade do produto 1 dividido pela densidade do produto 2. Aí, no numerador, você vai escrever a densidade do produto 1 é a massa do produto 1 dividido pelo volume dele. E embaixo, a densidade do produto 2 será a massa do produto 2 dividido pelo volume dele. Ele falou aqui que os dois recipientes de produtos, né, contêm o mesmo volume. Então, gente, se tem o mesmo volume, nós vamos ter aqui que poder simplificar. Esses volumes são iguais, a gente simplifica e aí segue que a razão que ele pediu, que é do primeiro pelo segundo, ficou quem? A massa do primeiro em cima, que é 200, sobre a massa do segundo embaixo, que é 350. É claro que dá para perceber aqui que você pode simplificar todo mundo, né, por 50. Então, você vai dividir em cima e embaixo por 50. E com isso, você tem aí que a razão das densidades será 200 dividido por 50 dá 4, 350 por 50 dá 7. E aí encontramos a razão entre as densidades dos dois produtos. Um segundo problema, nós temos aí um ourives decidiu derreter uma peça de ouro de 58,2 gramas e outra peça de prata de 21 gramas para unir esses materiais e formar uma única peça. Qual será a densidade da mistura formada? Muito bem. Professor, ele não disse aí se, no caso, eles têm mesmo volume, né? E aí, gente, fica difícil, porque assim, eles já não têm a mesma massa, né? Eles não tendo a mesma massa, eu não posso chutar que os volumes são iguais e nem tampouco chutar que os volumes são diferentes. Então, o que é que nós devemos fazer? Nós devemos calcular esses volumes, certo? Nós devemos calcular esses volumes e aí, a partir do cálculo, a gente vê o que é que faz. Se aplicar a média ponderada, se os volumes forem diferentes, ou se os volumes forem iguais, a gente aplica a
média aritmética. Beleza? A gente não pode aplicar média harmônica porque as massas são diferentes. A média harmônica só é possível quando as... só é possível ser aplicada a média harmônica quando as massas forem iguais, ok? Então, para a gente calcular o volume do primeiro, nós podemos dividir a massa dele pela densidade dele. No caso, vamos supor que seja o ouro. O primeiro aqui é o ouro, né? Então, vai ficar 58,2 dividido pela densidade do ouro, que é 19,4. Bom, eu estou enxergando aqui 3 centímetros cúbicos. Observe a unidade. Ó, grama está compatível com grama, então o volume está em centímetros cúbicos. Já por outro lado, se você pegar o volume do segundo elemento aí, que é a prata, vai ser a massa da prata sobre o volume, a densidade, né? Desculpa, densidade da prata. Foi mal aí. Sobre a densidade da prata. E aí, professor? Bom, moleza, molezinha. Você vai dividir 21 por 10,5. E isso aqui vai dar 2 centímetros cúbicos. O que é que você percebe? Ora, professor, são massas diferentes, volumes diferentes, aí eu posso aplicar a média ponderada? Pode, pode. Mas aí eu vou dizer uma coisa, nem precisará, tá? Porque você quer a densidade da mistura, você pode simplesmente somar as massas, nesse caso, porque você conhece as massas, e dividir pela soma dos volumes que nós tivemos que calcular. Então, nesse caso, se você aplicar a média ponderada, você vai achar o mesmo resultado que eu vou encontrar fazendo pelo processo da soma aqui normal. Então, vai ficar, ó, a densidade da mistura é a massa da mistura sobre o volume, né? O volume total. Então, a massa da mistura vai ser a massa do primeiro mais a massa do segundo, dividido pelo volume do primeiro mais o volume do segundo. Perceba que eu só vou poder fazer isso devido às informações que eu desenvolvi, tá bom? Então, a densidade da mistura será massas. Vamos colocar aqui a soma, 58,2 mais 21. Tudo isso dividido pela soma dos volumes, 3 mais 2. Então, essa soma de cima aqui, gente, vai dar 2 aqui após a vírgula, mais 8, 9, e 2 mais 5, 7. 79,2 dividido por 5, né? Então, se isso aqui fosse 80, dava 16. Claro que não vai dar 16, vai dar 15, alguma coisa, né? Então, vai dar aqui 15, acredito eu, que seja 15,6, é isso, gente? 15,6, 15,6, 15,6. Ó, professor, e aí, acontece mesmo? Bom, gente, para você tirar a dúvida, o bizu é você multiplicar em cima por 2 e embaixo por 2, né? Porque aí vai ficar o total daqui de cima dividido por 10, aí fica mais fácil. Então, talvez não dê nem 15,6, como eu estava dizendo, não. Deve dar alguma coisa diferente disso aí, tá? Então, se eu multiplicar aqui por 2, vai ficar 4, né? Aí 2 vezes 9 dá 18, vai 1, 2 vezes 7, 14, 1, 15. Ó. E aí uma casa após a vírgula, né? Aí eu tenho que dividir por 10, né, gente? Tem uma vírgula aqui, eu divido por 10. É isso aí. 15,84, tá? Gramas por centímetro cúbico. Prontinho. Aí você diz, bom, professor, tudo bem, mas na hora da prova eu só me lembrei que eu poderia fazer por média ponderada, sem problema. Já que você calculou, teve o trabalho de calcular os volumes, você poderia fazer a média ponderada, né? Você escrever
a densidade do primeiro vezes o volume do primeiro, mais a densidade do segundo, vezes o volume do segundo. Tudo isso dividido pela soma dos volumes, sem problema. Agora você vai ver por que eu fiz desse jeito. Quando você multiplica a densidade pelo volume, você tem a massa. Então, isso aqui, ó, é a massa do primeiro, que a gente já tem na questão. Isso aqui é a massa do segundo, que também temos na questão. Por isso que você deve proceder dessa maneira que eu fiz aqui. Veja bem, porque eu já tinha as informações das massas, tá bom? Aí eu precisei determinar os volumes, ó, porque os volumes eles aparecem nas expressões, ok? Então, por isso que nós procedemos dessa forma. Um terceiro probleminha, sabendo que 25% da gasolina é composta por álcool, qual é a massa de 20 mil litros de combustível transportada no tanque de caminhão? Consulte a densidade da gasolina e do etanol na tabela anteriormente apresentada, lá naquela tabela anterior. Então, nós vamos desenhar aqui, ó, a densidade da gasolina, vamos colocar aqui a densidade do etanol. Para isso, vamos voltar lá, né, naquela tabelinha, né? Então, se a gente tiver um pouquinho de paciência, a gente chega lá. Então, gente, quando você consulta a tabelinha, você vai encontrar lá a densidade da gasolina 0,7 gramas por centímetro cúbico e o do etanol é 0,8 gramas por centímetro cúbico, ok? Então, puxa vida, professor, e agora o que é que eu faço? Fácil, pessoal. 25% da gasolina, certo? É composta pelo quê? Álcool, etanol. Então, você tem que imaginar, se eu tenho 20 mil litros, 75% é de gasolina e 25% é álcool. Simples assim. E aí, professor, o que é que eu faço então? Então, para você calcular, né, a densidade da gasolina, é isso que ele quer, né? A densidade da gasolina, não, desculpa, ele quer a massa de combustível, né? Transportada. Então, a gente vai fazer assim, a massa da gasolina, certo? Vai ser a densidade da gasolina vezes o volume da gasolina. Pronto. Quem é a densidade da gasolina? 0,7 gramas por centímetro cúbico, tá? Aí você diz, bom, professor, mas aqui está em litros. Pelo amor de Deus. E aí, cara, como é que faz, né? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque aqui realmente tem uma unidade que não está compatível. Então, eu vou pegar essa nossa densidade de grama por centímetro cúbico, eu vou tentar passar para grama por litro, tá certo? Acho que é mais ou menos isso, né? Então, aí vai. 1 centímetro cúbico, gente, ele é 10 a menos 3 decímetros cúbicos. Beleza? Então, esse 10 a menos 3 vai subir. Ele vai ficar 1000 gramas. 1000 gramas por decímetro cúbico. Esse decímetro cúbico, tá? Ele equivale a 1 litro. E 1000 gramas é 1 quilo. Então, aqui eu vou ter 1 quilo por litro. Ó. Então, grama por centímetro cúbico equivale a 1 quilo por litro. 1 grama por centímetro cúbico é 1 quilo por litro. Então, se 1 grama por centímetro cúbico é 1 quilo por litro, então 0,7 gramas por centímetro cúbico é 0,7 quilos por litro. Você vai multiplicar isso pelo volume da gasolina, que é 75%. 75% de quem? Dos 20 mil litros. Repara bem aqui, ó, que o litro e o litro
papoca. E a nossa resposta será em quilogramas. Lembre-se de cortar 2 zerinhos aqui do 100 com esses dois. Você vai ter 200 vezes 75. Ó, 2 vezes 75 dá 150, tá? 150 com mais 2 zerinhos vai dar 15 mil, né? Aí 0,7 vezes 15 mil. Então, resposta 0,7 vezes 15 mil. Vezes 15 mil. É o mesmo que 7 vezes 1.500. Isso aqui vai dar 10.500 quilos. Prontinho. Agora, imagine você que você vai fazer o mesmo processo para achar a massa do etanol, do álcool. Vai ser a densidade do etanol vezes o volume do etanol. Então, vai dar 0,8. Mesma coisa, só que agora é 25% de quem? De 20 mil. E aí, gente, morreu Maria Preá. Por quê? De novo, só ficou fácil aqui, ó, corta 2 zerinhos. Opa, pediu pretinho aqui. Aqui, 2 zerinhos. E aí vai ficar, ó. 2 vezes 25, 50, com mais 2 zerinhos dá 5.000, 0,8 de 5.000 dá 4.000. Então, aqui vai dar 4.000 quilos. Tá aí as massas da gasolina e do etanol para esse probleminha, tá bom? Fica atento a essas continhas, são continhas que a gente faz até no cotidiano, quando a gente usa dinheiro, né? A gente vai lá e usa os centavos, né, para fazer as continhas, tá? Tem que ficar atento a essa condição das continhas aí. O próximo probleminha que a gente vai falar aqui é sobre as densidades de dois líquidos A e B, que não reagem quimicamente entre si, são DA 0,8 DB 1,2 gramas por centímetro cúbico, respectivamente. Fazendo-se a adição de volumes iguais dos dois líquidos, obtém-se uma mistura cuja densidade é X. Adicionando-se massas iguais de A e B, a mistura obtida tem densidade Y. Os valores de X e Y em gramas por centímetro cúbico são respectivamente mais próximos de. Então, gente, nós temos aqui volumes iguais, aí você vai calcular a densidade da mistura, que será dada pela média aritmética, e o outro, massas iguais, será dada pela média harmônica. Vamos fazer aqui ligeirinho. Então, vai ficar, ó, o X, o nosso X vai ser a densidade do primeiro mais a do segundo sobre 2. Então, você vai ter aqui 0,8 mais... Oxe, atrapalhou aqui. Mais 1,2 dividido por 2. Isso aqui dá 2 por 2, que dá 1. Então, nós temos aí 1 grama por centímetro cúbico. Beleza? E o nosso Y, ele é 2 vezes o produto das densidades dividido pela soma, né? Então, vai ficar 2 vezes 0,8 vezes 1,2 dividido por 0,8 mais 1,2. Repara que o nosso denominador, a soma dá 2. Com esse 2 aqui vai embora, e aí fica como resposta o produto. 0,8 vezes 1,2 vai dar 0,96 gramas por centímetro cúbico. Tá aí o nosso probleminha sobre densidade, né? Essa primeira leva de problemas falando sobre densidade, ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.